Seu direito. Todas as sextas-feiras a gente recebe aqui no quadro Seu Direito o advogado especialista em direito público e eleitoral Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer aqui novamente. Agora, fechando o ano aí contigo. É isso. E olha, dia 1º de janeiro temos a posse dos prefeitos eleitos, né? E a gente tem 3 casos completamente diferentes que são aqui na região. Dr. Marcelo sempre fala que não gosta de falar dos casos individualmente, mas a gente pega a situação para a gente trazer a informação. Vamos começar, por exemplo, por um caso que aconteceu aqui em Campinas, em outros locais também, quando uma chapa tinha pedido de cassação, mas o Tribunal Regional Eleitoral ou Superior, o senhor me corrija se estiver errado, doutor Marcelo, acaba negando, né, a cassação. E aqui no caso de Campinas teve uma multa, mas a chapa eleita pode tomar posse no dia 1º de janeiro. Quando isso acontece, como isso acontece? O Ministério Público Eleitoral, ele primeiro recomenda que a cassação seja retirada? É assim que funciona? Não, Guarizo, aí depende muito da situação fática do caso concreto. Essa impugnação ela pode vir em sede da impugnação do registro de candidatura, e aí, se realmente o registro estiver indeferido, não há que se falar nem em diplomação, muito menos posse. Ou essa discussão pode vir em torno de uma ação autônoma, uma ação de investigação judicial, para ver se houve um abuso do poder político, econômico ou dos meios de comunicação. Neste caso, a sentença de primeiro grau não tem eficácia. Vale dizer, a decisão só produz efeitos depois de ratificada ou não pelo tribunal. Se o tribunal reverte a sentença, nada obsta também a diplomação e a posse, como no caso aqui de Campinas. Então, já que a gente está citando esse caso, como o dia 1º tem a posse, essa decisão teria que sair, seja de Campinas, seja de qualquer cidade, teria que sair impreterivelmente até 31 de dezembro? Não, Guarizo, o judiciário está em recesso, entrou ontem, só volta agora no dia 7 de janeiro para os tribunais estaduais e as varas locais, e os tribunais de Brasília só retornam no dia 2 de fevereiro. Mas, coincidentemente, se julgou antes da diplomação. No caso aqui de Campinas, se não houvesse julgamento, também nada obstaria a diplomação e a posse, porque a sentença estaria suspensa, seus efeitos estariam suspensos, até que o tribunal falasse, que pode ser antes ou depois da posse. Porque é um outro caso bem próximo aqui, que é Sumaré, né? O TSE validou a eleição, o prefeito Zezé Gomes, vice Cafu César foram reeleitos, mas agora, depois do resultado já referendado, o Ministério Público do Trabalho ele entrou com um pedido para impugnar a chapa por causa de um ato ao qual é investigado o vice-prefeito eleito. O prefeito não tem nada a ver com isso, mas esse ato, né, no caso, teria coagido uma candidata a vereadora a desistir. Eu nem vou entrar muito no mérito, mas eu quero saber da situação, né? Porque, por exemplo, se o vice ele pode ser cassado, aí o prefeito, mesmo não sendo investigado, é cassado junto. Então, esse caso de Hortolândia não é a impugnação do registro, e sim também numa ação de investigação de abuso. Não há sentença ainda, há um parecer recomendando para o juiz a cassação. Esta sentença não deve sair mais esse ano, porque os trabalhos forenses encerraram ontem. Mas mesmo se saísse ou fosse positiva, também não teria efeitos de impedir a posse, já que, como qualquer ação de cassação, o seu resultado está condicionado ao julgamento pelo segundo grau. Esse é um item. Outro item, quando quem deu causa à sanção é o prefeito, derruba a chapa, inclusive o vice. Quando a causa é do vice, hoje já tem um entendimento do TSE que só contaminaria o vice e talvez não contaminasse o prefeito. Mas tem que ver o caso concreto, saber como é que são as provas, qual que é o entrelace do abuso com
os beneficiários do ato. E caso fosse acatado, caso seja acatado, né, afinal de contas ainda está em investigação, o que aconteceria? Porque o prefeito foi eleito no primeiro turno, né? Hortolândia teria a possibilidade de segundo turno. E isso já deu mais de 50% dos votos. Teria que convocar novas eleições, doutor Marcelo? Então, teria que se convocar. Bom, primeiro que nós temos que ter uma sentença cassando, nós temos que ter uma manutenção dessa sentença pelo tribunal para poder falar numa sucessão. Mais do que isso, essas decisões têm que cassar também o prefeito, não só ao vice. Se essas condições precedentes ocorrerem, estamos aí para uma eleição suplementar, já que não há mais a figura do segundo assumir a cadeira, como era num período aí que vigorou uma outra legislação. E aí nós estaríamos diante de uma situação de uma eleição suplementar, em tese, e desde que outros fatos anteriores aconteçam. Bom, e temos o caso de Tuiuti, que hoje, né? Daqui a pouco a gente vai acompanhar a reportagem aqui depois da nossa coluna, mas eu já vou dar um spoiler de que vai ter novas eleições na cidade. Isso porque a chapa eleita ela foi indeferida pelo TSE depois de apresentar recurso, né? É mais ou menos o que seria a consequência em Sumaré. É isso que aconteceu. O candidato ele teve, na verdade, ele nem teve 50% dos votos válidos na cidade, né? Como é que funciona isso, doutor Marcelo? Mas nesse caso de Tuiuti, o Guarizo, não é a mesma questão de Campinas e de Hortolândia, que são em Ages. Esse caso de Tuiuti, a impugnação é no registro de candidatura. Aí nem se discute essa questão de 50%. Quem ganhou, se for impugnado, vamos para novas eleições, independentemente do percentual de votos que esse primeiro colocado teve. E agora tem um prazo para ser marcado? Como é que fica a prefeitura a partir de 1º de janeiro, por exemplo? A decisão ela é de ontem, né? Ou anteontem à noite. Eu acompanhei esse caso também. O presidente da Câmara, eleito dia 1º, vai assumir interinamente o governo. E se não houver a reversão dessa decisão, que é uma decisão monocrática do TSE, evidentemente aquele que ganhou a eleição pode interpor um recurso para o plenário do TSE, ver se mantém ou não mantém a decisão, e em o plenário mantendo, se convoca novas eleições. Todo começo de ano existe uma programação, é separado um domingo por mês para eleições suplementares. E aí o tribunal acaba reunindo numa data 3, 4, 5 municípios e faz eleições. Aí depende, 60, 90, 120 dias. Mas eu acho que aí, nesse caso, vai aguardar uma decisão do plenário do TSE. Outro assunto interessante que o senhor tocou agora, doutor Marcelo, o presidente da Câmara no dia 1º. No caso, o dia 1º também é dia para se eleger presidente da Câmara, né? Então o que acontece? O mais votado assume a prefeitura ou tem eleição no dia? Aí como é que funciona? Cada lei orgânica do município tem uma indicação. Ou é o mais votado ou o mais velho eleito, que preside os trabalhos. Se dá posse ao prefeito e o vice aos vereadores. Nesse caso, como o candidato que venceu ficou impugnado, o mais velho ou o que for mais eleito vai abrir os trabalhos, dar posse aos vereadores, os vereadores vão eleger o presidente da Câmara e esse presidente da Câmara ele vai ser o prefeito substituto nesse período, até que quem ganhou reverta a decisão do TSE ou até que o plenário do TSE mantenha a decisão de indeferimento do registro de candidatura. Numa situação ou noutra, nós vamos marcar uma eleição suplementar. Interessante. Agora, para a gente encerrar, uma pergunta legal aqui da Beth, nossa ouvinte, que ela cita o caso do prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, porque ele está internado na UTI. Ele foi eleito, né? Lembra também o caso do presidente Tancredo, né, que a gente chegou a citar aqui. Como é que faz se ele não está em condições de saúde para assumir a prefeitura? O vice assume? O vice toma posse em nome do prefeito e assume até ele se recuperar da convalescência. Realmente o leading case é do caso do presidente Tancredo, que o presidente Sarney assumiu. O Tancredo ainda estava internado no dia 15 de março, da data da posse, e aí ele assume, é o leading case, é
assim que funciona. Na região, nós tivemos aqui também, se me permite aí um adendo, claro. um falecimento de um prefeito aqui na região, de Cabreúva, se não me engano, reeleito. E aí a lógica é a mesma também. Vou até confirmar a cidade aqui. Então, o vice que já... Mesmo, se trocar o vice, por exemplo, porque já aconteceu, né? O prefeito ele é eleito com um vice e depois é reeleito com outro vice. Aí troca a posse também? Troca a posse também. Houve o falecimento, o vice atual assumiu, né? Com a morte, o vice já assume. E aí, se houve na eleição a troca do vice pelas urnas, o novo vice assume como prefeito, aí de forma definitiva. Lembrando o nosso bate-papo da semana passada, as hipóteses de substituição e de sucessão são diferentes. O prefeito é Antônio Carlos Mangini, lá de Cabreúva mesmo, morreu aos 58 anos. Doutor Marcelo Pellegrini, muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui. Grande abraço. Eu que agradeço, Guarizo. Acho que é a minha última participação no ano. Queria te dar um abraço à CBN, desejar um Feliz Natal, um grande ano a todos os nossos ouvintes. E aí, se você me permite, um especial aos advogados e às advogadas, meus colegas aí. Tá permitidíssimo. Muito obrigado. Grande abraço, doutor Marcelo. Feliz Natal, feliz ano novo para o senhor também. Agora, 3h26.